Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa primeiríssima aula, que nós vamos falar dos 3 principais erros que impedem a maioria das empresas que já investem em tráfego pago de faturar no mínimo 3 vezes mais. Ou seja, se a sua empresa comete um desses erros, talvez já poderia estar a faturar 2 vezes mais. E se cometes os 3, muito provavelmente já estarias a faturar 3 vezes mais. Isso falo no caso das empresas que já investem em tráfego pago. Para quem ainda não investe em tráfego pago, entenda uma coisa: já deverias estar a investir. E à medida da aula eu vou explicar alguns benefícios de fazer tráfego pago e algumas outras vertentes, mas antes eu quero chamar aqueles que são nossos de verdade, a deixar um like para ajudar o nosso perfil a crescer. E para quem ainda não é nosso, não tem problema, participa um bocadinho da missa e daqui a 30 minutos, caso ainda estejas aqui, ok? Automaticamente és batizado, se tornas nosso e sempre que aparecer uma live nossa, sempre que iniciar um vídeo nosso, os nossos já sabem o que tem que fazer, tem que dar o like para ajudar a chocolate as coisas aqui dentro de casa. Mas antes vou investir um pequeno tempo a me apresentar apenas. Eu sou Calvo Stinga, eu trabalho na área de vendas, mais especificamente como gestor de tráfego. Eu tenho uma agência de marketing que nós prestamos serviços de tráfego pago para algumas empresas aqui na cidade de Maputo e como é que eu explico isto? E o nosso dia a dia é cuidar dos anúncios online dessas empresas. À medida das aulas, nós vamos nos conhecer melhor. Eu vou falar mais da minha história, como é que eu cheguei até este ponto. Mas agora o principal foco é falar de tráfego pago. Mas não tem como falarmos de tráfego pago sem falarmos de marketing, ok? Então, o que é marketing? Marketing é o processo de atrair. Vamos lá. Marketing é o processo. Deixa-me destacar processo. É o processo de atrair, mas não qualquer pessoa. Atrair as pessoas certas, ok? Criar amizade, confiança, elevar o seu nível de consciência, enquanto aquilo quebrar objeções. Deixa-me marcar tudo isto aqui a negrito. Quebrar objeções até que a decisão de compra torne-se uma decisão natural. Muita gente acredita que as pessoas compram por 2 motivos. Um grupo acredita, eu sempre vou dar um bocadinho de enter para eu não atrapalhar aqui a imagem, mas é assim, muita gente acredita que as pessoas compram ou por necessidade ou desejo. Mas isso não é verdade. As pessoas não compram por necessidade. Vou dar um exemplo simples. Quantos empresários, empreendedores que já têm uma empresa no mercado há mais de 1 ano, há mais de 3 anos, que estão nesta live, não investem em tráfego pago? E se você não investe em tráfego pago, escreva aí nos comentários: não invisto em tráfego pago, para eu ter a noção de quantas pessoas estão na live que não investem. Quantos empresários estão nesta live que não investem em tráfego pago? A pergunta é: eles não precisam de tráfego pago? E a resposta é óbvia. Óbvio que eles precisam. Por quê? Porque a maioria dos empresários que não investem em tráfego pago tem 2 principais gargalos. O primeiro gargalo, o principal problema na vida dele, é que ele depende do ponto de vendas, ele depende da estrada, ele depende daquele lugar onde o negócio dele está situado. O que acontece? Ele não tem muito controle sobre a demanda naquele posicionamento, naquele lugar. Ele pode fazer certas coisas para aumentar a demanda, mas ele não tem como mensurar o esforço e resultado. Não tem como dizer: olha, porque eu coloquei este cartaz, eu tive 5 novos clientes. Ou seja, ele não tem controle da demanda dele. Outra coisa, ele também depende muito de recomendações. E quando nós dependemos de recomendações, infelizmente, se a minha empresa dependesse muito de recomendações, como principal canal de vendas, no mês que eu faço o plano de crescer, por exemplo, 20%, eu não posso ligar para os meus amigos, ligar para os meus clientes e dizer: olha, família, este mês eu quero crescer 20%, então estou a pedir me recomendarem 20% a mais porque eu quero crescer 20%. Não é assim que funciona. Ou seja, a maioria dos empresários que estão nesta live
que já tem negócio a funcionar há mais de um ano e que realmente dependem de um certo ponto, dependem de recomendações, eles precisam do tráfego pago. E existe uma necessidade real por ter uma ferramenta que lhe traga previsibilidade de receita. O que é previsibilidade de receita? Basicamente, quando investe dinheiro em tráfego pago, são vários números. Você sabe que, olha, se eu invisto $1, eu vou alcançar 1000 pessoas. Das 1000 pessoas, 10 vão entrar em contato comigo do WhatsApp. Das 10 que entraram em contato comigo do WhatsApp, uma vai comprar. Então você já sabe que $1 é igual a uma venda. Então, se quiseres escalar, vais aumentar mais $1. Eventualmente tem aquela lei de rendimentos marginais decrescentes, mas não é bem assim. Compliquei. Basicamente, rendimentos marginais decrescentes é, por exemplo, quando nós estamos com sede, o primeiro copo de água, ele traz muito mais prazer do que o segundo copo de água. Ou seja, à medida que nós vamos beber mais água, o resultado, o impacto do dinheiro, o impacto da água na nossa satisfação é menor. Ou seja, a cada vez que nós vamos investindo mais em tráfego pago, chega um momento que não faz sentido investir aquilo. Okay? Tem várias empresas que não faz sentido investir aquilo. Investir $50 por mês em tráfego. Tem várias que $50 não chega nem para o orçamento diário. Ou seja, dependendo da tua empresa, quanto mais investires, menos vais ter resultado. Mas o que eu queria dizer com isso? Eu queria deixar bem claro que não há necessidade, depois nem assim que se chama necessidade, meu Deus. E vamos ver se acerta. Não sei mesmo. Vamos. Fica assim. Necessidade. Acho que é isto. Então, à medida que nós vamos. Não, eu acredito que é aqui. Esqueçam lá. Eu trabalho com números. Eu sou gestor de tráfego. Então, a necessidade. Ok. À medida que nós vamos aquilo. À medida que nós entendemos que não, as pessoas não compram só por necessidade. Elas compram por outros dois motivos que são mais importantes. O primeiro motivo é o nível de consciência do consumidor. Isso nos leva de volta aqui, a nível de consciência do consumidor. Nós já vamos entrar fundo neste conceito. Segundo é timing. Okay? O que é timing? Timing é o momento ideal de compra. Como assim? Vamos supor que você é esse empresário que já tem um negócio no mercado há mais de um ano. Mas depende de um certo ponto de vendas, depende de recomendações para vender. Ou seja, você sabe que você precisa de tráfego pago. Por quê? Porque o teu nível de consciência já é elevado. Você sabe que você precisa daquilo, de tráfego pago. No entanto, eu ligo para si em um sábado e o problema não é um sábado. O problema é que nesse sábado você está num casamento e nesse casamento você é o padrinho ou a madrinha. Ou seja, se eu te ligo para aquele momento a falar de tráfego pago, aquele momento não é um momento que você vai me ouvir e que você vai comprar. Ou seja, por mais que você esteja no momento certo, você seja a pessoa certa, tenha a necessidade, tenha as condições para comprar. Como assim condições para comprar? Se a tua empresa está no mercado ali, vamos supor, há mais de um ano, estamos a falar que tu já tens pelo menos 2 funcionários na tua empresa ou um funcionário. Se você quisesse contratar mais um funcionário, terias que colocar mais um salário mínimo. Vamos supor que são 10 mil meticais. Quantos funcionários na tua vida vais contratar para a tua empresa que vão gerar pelo menos 10 vezes mais aquilo que tu investes? Ou seja, quando tu investes em tráfego pago, normalmente tu colocas 10 mil meticais em anúncios e na última linha vem 100 mil meticais, dependendo da forma que fazes. Ou seja, poucos funcionários na tua empresa vão impactar mais do que 10 mil meticais em anúncios online. Ou seja, você sabe que, olha, tenho condições financeiras de contratar mais um estagiário, mas prefiro investir em tráfego pago. 2. Você sabe da importância do tráfego pago. 3. Você precisa do tráfego pago. Mas eu te liguei no momento errado. Eu te liguei no momento que não é o momento certo para comprar. E isso nos traz o primeiro erro neste processo. Então, o primeiro erro que muitas empresas cometem no processo de tráfego pago, tudo que está lá em cima nós vamos falar, é falta. Deixa eu colocar em cima disto aqui. É falta de um processo comercial. Ok. Agora que escreve o processo, creio que necessidade se escreve de outra maneira. Onde é que tem necessidade aqui? Necessidade se escreve dessa maneira aqui.
Necessidade. Necessidade. É isso, tem. É correto. Ou não? Eu vou morrer. Então é isso. Necessidade. Não. Necessito. Necessidade. Você. Necessidade. Falta si aqui. Necessidade. É assim que chama-se necessidade. Vamos lá. Eu já falei, eu trabalho com números, ok? Não sou do português. Mas vamos lá. Há um dos principais erros que faz com que muitas empresas faturem 3 vezes menos é a falta de processo comercial, ok? Falta de processo comercial. Como assim, Kelvis? Deixa que eu abrir uma certa tabela para explicar-vos uma certa coisa. Não aqui, não quero colocar a tabela ali. Quero colocar a tabela aqui embaixo. Acho que nem preciso de uma tabela. Vamos lá. Normalmente, nós que já investimos em tráfego pago, nós temos previsibilidade de leads. Ok, nós sabemos que hoje nós vamos receber 50 leads. Por quê? Porque nós investimos um certo valor que, com os dados que nós temos, temos a máxima certeza que, no mínimo, vamos ter 50 leads. Ou seja, essa empresa recebe todo santo dia 50 leads. 50 leads. 50 leads. E onde é que faz a falha de processo? Por que é que a falta de processo comercial impede essa empresa de vender pelo menos 3 vezes mais? Por quê? Porque normalmente dessas 50 leads, vamos supor que a nossa taxa de conversão seja de 10%. O que é isso de taxa de conversão, Kelvis? Taxa de conversão responde à pergunta: com quantas pessoas eu preciso de falar com elas para fechar uma venda? Ou seja, se nós precisamos de falar com 10 pessoas para fechar uma venda, então a nossa taxa de conversão é de 10%. Ok? Se eu preciso de falar com 5 pessoas para fechar uma venda, a minha taxa de conversão é de 20%. Vamos supor que a nossa empresa tem uma taxa de conversão de 10%, ou seja, eu falei com 50 pessoas vezes 10%, eu vou fechar 5 vendas. Mas aqui tem um problema. Das 50 pessoas que compraram, tem 45 que não compraram. E qual é o problema? A maioria destas 45 que não compraram, elas não compraram não porque não têm dinheiro, mas porque nós as abordamos no timing errado. O que é isso de timing, Kelvis? Momento ideal de compra. Você ligou para a pessoa que tem dinheiro, que sabe que precisa do tráfego pago, no entanto ele está num casamento. Ou seja, por mais que ele precise do teu produto ou serviço, você não consegue oferecê-lo porque aquele momento que ele entrou em contato contigo não vai comprar. Às vezes ele vai comprar daqui a um mês, às vezes ele vai comprar daqui a 3 dias, às vezes ele vai comprar daqui a 14 dias, não importa. Normalmente, quando eu follow-up na minha empresa, entras em contato comigo hoje, se não fechas a venda, se não compras hoje, a gente entra em contato amanhã. Se a gente entrou em contato amanhã e você não comprou, a gente entra em contato em 7 dias. Se em 7 dias você não compra, a gente entra em contato em um mês. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas que não compraram hoje, não é porque elas não têm dinheiro, não é porque elas não têm necessidade. Talvez elas não tenham dinheiro hoje, mas elas conseguem ter o dinheiro talvez daqui a um mês. Então, muitas empresas elas perdem muito dinheiro nesta primeira etapa, que é falta de processo comercial, falta de follow-up. Vamos observar aqui um processo comercial da minha empresa, ok? Então, vamos lá. Erro número 1. Erro 1. Eu não sei porque nós falamos número 1. 1 já é número. Mas ok. Erro 1. Falta de processo comercial. Deixa aqui apresentar-vos o processo comercial da minha empresa. Ok? Nós temos marketing, que é responsável por trazer as leads. Depois, o que é que o marketing faz? Ele entrega essas leads para o comercial 1. O comercial 1 é a parte da empresa, é a pessoa na empresa, ou o departamento na empresa, que é responsável por fazer o primeiro contato com o potencial comprador, que nós chamamos de lead.
Lead em inglês é pista, mas para nós da área de vendas chamamos de pista de compra, ou seja, é um potencial comprador, é uma dica, é uma pista de que talvez essa pessoa vai comprar. Ou seja, se a empresa ela recebeu 50 leads, são 50 potenciais compradores. E o que é que o marketing faz? O que é que o tráfego pago faz? Porque aqui estamos a colocar o tráfego pago. Nós enviamos estes contactos para o comercial 1. No entanto, o comercial 1 ele não consegue conversar com todas essas pessoas no mesmo dia. Ok? Eu sei que eu estou a aparecer um bocadinho à frente, mas foquem só nesta parte que eu não estou a aparecer. Observem aqui. O comercial 1, ele consegue falar com todas as 50, mas das 50, 10 compram. As 5 compram, porque 10% comprou. Estamos a falar que 45% não comprou. Mas qual é o problema das empresas que investem em tráfego pago? Elas têm muita demanda, têm muita lead. E por ter muita lead, eles têm algo que empreendedor não pode ter. Empreendedor que é empreendedor e quer ter resultados na vida não pode ter amor ao próximo. Empreendedor, se você tem amor ao próximo, a tua empresa não vai crescer. O que é isso de amor ao próximo, Kelvis? É que você recebeu 50 leads, vendeu para 5, amanhã deixas essas 45, vais para o próximo, atendes as 50, fechas 5, deixas as 45, vais para o próximo, continuas, vais para onde? Vais para o próximo e deixas uma grande quantidade de leads na mesa. Deixa eu fazer uma pequena conta aqui para você. Se a sua empresa atualmente ela recebe 50 contactos por dia, estamos a falar de basicamente 1.500 contactos por mês. E se a sua empresa recebe 1.500 contactos por mês, nós estamos a falar em 12 meses você teve 18.000 leads dentro da tua empresa. Mas se você apenas vendeu para 10%, basicamente você fez 1.800 vendas. Ou seja, das 18.000 pessoas, você vendeu apenas para 1.800. Ou seja, deixaste de vender para 16.200 pessoas. Por quê? Por falta de acompanhamento. Mas eu não julgo essas empresas. Eu não julgo uma empresa que tem muito amor ao próximo. Por quê? Porque a maioria das empresas comete o segundo erro. E por conta do segundo erro, o primeiro erro fica mais grave. Qual é o segundo erro, Kelvis? Vamos voltar para aqui. Deixa-me só organizar aqui o zoom. Exato. A maioria das empresas comete o segundo erro. Deixa-me apagar isto aqui. Eu vou cortar e quando eu precisar vou trazer de volta. Qual é o segundo erro? Usar o WhatsApp Business. Será? É isso. Então, o segundo erro que a maioria das empresas cometem é usar o WhatsApp Business. Como assim, Kelvis? É assim, eu gosto de falar para o empreendedor que a única coisa que o WhatsApp Business tem de business é o nome. A única coisa que o WhatsApp Business tem de business é o nome. Por quê? Porque o WhatsApp Business não foi feito para fazer business. Alguém pergunta, Kelvis, por que a cobra não voa? É porque a cobra não foi feita para voar. Kelvis, por que o carro não voa? É porque o carro não foi feito para voar. Ou seja, existem diversas funcionalidades de automação que nós como empresa precisamos de fazer que o WhatsApp Business nos impede. Qual é o primeiro problema que gera este problema aqui que falamos do amor ao próximo? Vamos lá. Quando nós usamos o WhatsApp Business, nós recebemos leads, óbvio. A pessoa clica no botão e envia uma mensagem para nós na nossa empresa. O que é que acontece? Nós recebemos as leads. Mas qual é o problema? Se eu perguntar para quantos empresários que estão nesta live aqui, que já fazem tráfego pago, tem uma planilha, tem um documento, onde lá tem todas as leads de todos os potenciais compradores que eles receberam no último ano, por exemplo. Kelvis,
Kelvis, eu invisto em tráfego pago durante um ano inteiro. Como fiz estas contas, mais ou menos eu tenho já recebi de 15 mil a 18 mil contactos no meu WhatsApp, mas eu não tenho um documento com esses contactos. Vou falar uma coisa: o maior sucesso que uma empresa tem que investe em tráfego pago é não precisar de investir em tráfego pago para vender. Quando a tua empresa não precisar de investir em tráfego pago para cobrir aquela que nós chamamos de necessidade de fluxo de caixa, se você não precisar de investir em tráfego pago para pagar funcionários, para pagar renda, se você saber, ter certeza absoluta que com a base de leads, com a base de contactos que eu criei ao longo dessa jornada que eu invisto em tráfego pago, eu consigo pagar funcionários e ainda ter lucro. Você teve sucesso em tráfego pago. A maioria das empresas, por usar o WhatsApp Business, tornam-se dependentes do tráfego pago. Por quê? Porque o tráfego pago, através do WhatsApp Business, não tem como automatizar, por exemplo, a geração de lead. Você não consegue automatizar, colocar, por exemplo, sempre que alguém entrar em contato comigo no WhatsApp, automaticamente vai se criar uma planilha, vai entrar lá o nome da pessoa, o telefone da pessoa e dados da pessoa. Outros dados, vamos falar no próximo erro. Para que no futuro eu consiga vender para essa pessoa. Porque essas... qual é a conta que nós fizemos aqui? Essas 16.200 pessoas que não compraram, é muito difícil você entrar em contato com elas um a um. Percebes? É difícil, primeiro, porque a maioria das empresas que usam WhatsApp Business, elas não têm uma planilha com seus leads. Já começa ali. Segundo, não porque elas não queiram, porque muitas das vezes o WhatsApp Business às vezes atualiza, perdemos contactos, não foi feito para a dinâmica empresarial. Mas segundo, a automação. É difícil você falar com 16.200 pessoas. Um a um. Imagina, já investe em tráfego pago. Deixa-me colocar os 18 mil que são os leads que nós temos. Já investe em tráfego pago há 4 anos. Você tem uma base de 72 mil leads. Você não consegue atender essas pessoas. Então você precisa de usar certas ferramentas de automação que o WhatsApp não tem. Existem certas partes do atendimento que são possíveis de terceirizar. Por exemplo, na tua empresa tem que ter um processo. Toda segunda-feira eu vou mandar um bom dia para os meus clientes. Mas imagina enviar bom dia para 72 mil leads. Aqueles são muitas leads. Vamos diminuir. Vamos lá, 18 mil leads vezes 3 anos. Estás a 3 anos. 54 mil pessoas. Imagina, tens que enviar bom dia para 54 mil pessoas. É todo dia enviar bom dia. E esse bom dia vai fazer com que essa pessoa... Eu falei com um amigo sobre remarketing. Esse processo nós chamamos de processo de remarketing. Aqui, dentro do nosso processo de vendas é marketing, a pessoa vem do marketing, vai para o comercial 1. O comercial 1, repetindo, é o departamento na empresa que é responsável por fechar a primeira venda. Tenta fechar a venda, não compra. Os 5 vão para aqui. Quem compra torna-se cliente. Os clientes vão para o comercial 2. E muitos empresários não têm clientes, têm compradores. E nós vamos falar dessa diferença ainda nesta live. E depois o que acontece? Quando você tem um processo organizado, quem não compra torna-se não cliente. Agora, desses não clientes aqui, fica difícil você conversar um a um com todos os 18 mil não clientes, com os 16.200 não clientes. Então, há uma necessidade de um processo de reengajamento desses clientes. Está aqui, ó, reengajamento de não clientes. Reengajar é manter essa base aquecida. Por quê? Porque lembramos, aquela pessoa que viu o seu anúncio nas redes sociais, ela leu, ela entendeu, ela clicou e entrou em contato contigo. No entanto, ela não comprou hoje, mas se ela enviou uma mensagem, talvez ela só queria ter o teu contato por perto. Quantas vezes muitas pessoas entraram em contato comigo e disseram, olha, Kelvis, eu vi o teu anúncio, só cliquei, só queria ter o contato, mas hoje não vou comprar. Ou seja, essa pessoa está interessada, ela tem um problema, mas não está no seu timing, não está no seu momento ideal de compra.
há uma necessidade de nutrir esta mesma base. E para nutrir essa mesma base, nós estamos a falar aqui de 16 mil pessoas, é difícil fazer isso. Então, há uma necessidade de um processo de automação. Deixa aqui mostrar, enquanto eu abro aquilo. Vou tentar abrir aqui o meu um dos meus processos de automação. Estou offline, então perderam essa oportunidade. Não estou sem internet neste caminho. Ou seja, se você tem um processo de automação, você consegue fazer disparos de mensagens. Bom dia, como estás? Estou bem, graças a Deus. Conversa. Um processo de automação tem diferença entre o chatbot, que é o que muita gente utiliza, que até atualmente o WhatsApp colocou um certo chatbot dentro do WhatsApp Business, mas não é um processo de automação, não é um agente de IA. Qual a diferença entre o chat do WhatsApp e o agente de IA? É que o agente de IA tem um cérebro do próprio chat GPT. Você pode dizer que, olha, você pode colocar o chat GPT no teu WhatsApp Cloud, que é o WhatsApp para empresas, não o WhatsApp Business. Você coloca no teu WhatsApp Cloud e você automatiza. Por quê? Porque o WhatsApp Cloud foi feito para automatizar. Como assim, Carlos? Vamos supor que você tenha um iPhone. No entanto, vamos supor que você tenha dois telefones, um iPhone e um Android. O iPhone tem carregador, ok? É aquele carregador do iPhone 13, aquele carregador antigo. E o Android usa Type-C. Você não tem como carregar o teu telefone com um carregador do iPhone porque a entrada não foi feita para aquilo. Ou seja, o WhatsApp Business não foi feito para grandes empresas, para empresas que fazem plano de estar no mercado por mais de 3 meses. Quando é que faz sentido não usar o WhatsApp Business mais? Se você tem a decisão de que eu vou estar no mercado há mais de 3 meses, não vale a pena investir em tráfego pago. Por que, Kelvin? Vamos fazer aqui umas pequenas contas. Deixa-me abrir um Excel. Ok? Qual é a conta que temos que fazer? Vamos olhar o seguinte. Se a sua empresa recebe 15 mil leads por mês, e você vai ficar no mercado por 3 meses, estamos a falar que daqui a 3 meses terás 4.500 leads. Se a sua taxa de conversão no primeiro contacto, quer ver algo? Perfeito. Se a sua taxa de conversão, vou colocar assim, I é taxa, ok? Então, taxa de conversão for de 10%, esta taxa de conversão de 10% é no primeiro contacto. Ou seja, no primeiro dia que você entra em contato com essas pessoas, 10% compra. Kelvis, estás a tirar esses números de onde? Isso vai me fazer eu ter que ligar dados. Deixa-me ligar dados. E aqui me pergunta, Kelvis, como é que tu estás a dar uma live, mas estás com dados desligados? Não, isso é uma gravação, isso é uma regravação. Ok? Nós estamos a regravar a live 1, porque não conseguimos gravar como nós queríamos. Agora, vamos fazer uma pesquisa no Google. É assim, qual é a percentagem de pessoas que compram no primeiro contacto? Ok, aqui aparece 2%. Aqui diz, a percentagem média de pessoas que compram no primeiro contacto com uma empresa é de apenas 2%. Ou seja, 2% das pessoas vão comprar no primeiro contacto. Que ela está a usar 10% por quê? Porque é a taxa do mercado nacional moçambicano. Ou seja, por quê? Porque a maioria das pessoas fora do país, elas vendem no site. Então a taxa de conversão no site é um bocadinho mais baixa. Mas dentro do WhatsApp a taxa de conversão é 10%. Então vamos falar que, olha, que apenas 10%, 2% das pessoas vão comprar no primeiro contacto. Agora aqueles... Procura mais aqui, olha. Observe esse dado aqui. 2% das vendas são feitas no primeiro contacto. 3%
são feitas no segundo contacto, mas 80% são feitas entre o quinto e o 12º contacto. Ou seja, você que já faz tráfego pago, se usasse um Metacap, que é o que está aqui, na sua empresa, você poderia estar a vender 80% a mais do que você vende atualmente só fazendo mais follow-up. Ok? E este tema já foi abordado em vários livros. Quem gosta de ler, vai ler a Bíblia de Vendas. Na Bíblia de Vendas, ele observa aqui fala entre o quinto e o 12º. A Bíblia de Vendas fala do 10º. Tipo, olha, faz 10 contactos. Se você fez 10 contactos bem espaçados, você cronometrou bem esses espaçamentos de follow-ups, não posso fazer toda a mensagem no mesmo dia, não. Tem que ter um espaçamento. Se você fez esse espaçamento da forma correta, você consegue vender 80% a mais, não investindo mais em marketing, entenda. Nós estamos a falar de você vai vender 3 vezes mais, metendo mais dinheiro em tráfego. A proposta desta live é você vender 3 vezes mais sem investir mais em tráfego, apresentando erros. Agora, falamos do erro. Qual é o erro que estamos a falar agora? Usar o WhatsApp Business. Quais são as limitações do WhatsApp Business? Primeira, não foi feito... Vamos lá. Não foi criado o WhatsApp Business a pensar em empresas que vão ficar no mercado por mais de 3 meses. Por quê? Porque observa uma coisa. Aqui. Falamos da taxa de conversão no primeiro contacto de 10%. No entanto, vamos fazer uma coisa simples. Isso igual a isto aqui, vezes isso aqui. Acho que é F4, F2. F4. Perfeito. Não, aqui mesmo é Excel, eu entendo qualquer coisa. Estamos a falar que o quê? Estamos a falar que você vai fazer aí 150 vendas ao mês e vais fechar 450 vendas. Das 4.450 vendas. É muito bom, é muito bom. É por isso que muitas empresas investem em tráfego pago, fazem tráfego para WhatsApp, porque elas estão a vender. Estão a fechar 10% de conversão, então elas estão a vender. Mas aqui o meu objetivo é fazer com que essas empresas que já investem em tráfego pago vendam pelo menos 3 vezes mais. E qual é a conta que nós fizemos? Nós fizemos que depois de 3 meses de acompanhamento, a taxa de conversão vai para 30%. Ou seja, existem pessoas que não compraram naquele primeiro contato, não porque elas não eram qualificadas, mas porque naquele momento o timing era errado. Você lhe encontrou no dia que ela não tinha dinheiro, no dia que ela estava em um casamento, no dia que ela estava em viagem. Então, naquele dia, ela não era qualificada, mas não que ela não é qualificada para sempre, mas naquele dia, ela não estava no dia dela. Ou seja, se você ficar durante 3 meses a controlar, a fazer o follow-up, que é apresentar o mesmo produto de uma forma diferente ou apresentando outros produtos para a mesma base, você sai de 450 para 1.350. Sim, isto é possível. Ok? Isso é naturalmente real. Vou dar um exemplo de você mesmo que está a assistir essa aula. Quantas vezes você viu um anúncio na rede social, você entrou em contato, mas você comprou naquele dia? Poucas vezes. A maioria dos produtos, nós analisamos a proposta. Por exemplo, já estás a comprar um computador. Você vende computador. Você tem uma loja que vende computadores. A pessoa veio do anúncio, clicou no anúncio, te deixou claro qual é o telefone que lhe chamou a atenção. Uma dica extra que não é daqui. Quando faz tráfego pago, não faz aquilo de colocar 100 produtos no mesmo cartaz, porque você não consegue qualificar o interesse de cada pessoa em que telefone, dentro do seu CRM, que é o último erro que muitas empresas cometem. Você coloca apenas um cartaz para um produto. Então, você sabe quem são as pessoas que estão interessadas naquele produto. À medida do tempo, você vai fazer follow-up daquela pessoa apresentando o mesmo produto ou oferecendo produtos similares àquele com um caixa um bocadinho mais baixo ou um bocadinho mais caro. Você vai fazendo ali o teu mapeamento porque você tem o CRM. Ok? É basicamente isto. Agora, observe isso aqui. Por falta de processo, falta de acompanhamento, falta de follow-up,
Falta de o quê? Que vamos voltar aqui. Falta de processo comercial. Muitos não clientes não são nutridos. Como é que nós nutrimos leads? 3 pontos. Status, ou seja, garanta que os teus contactos gravem o seu telefone. 2, mensagens de disparo. Faça disparos de mensagens. Um cliente seu não pode ficar uma semana sem ver uma mensagem sua. Ok? E 3, uso do tráfego pago também no Facebook. Ou seja, quando você usa um Metacap, você tem um benefício. Qual é esse benefício? Você consegue criar um público no Facebook de pessoas que enviaram mensagens para mim no WhatsApp. Ou seja, você consegue fazer um envio de mensagens ou um anúncio de um vídeo ou de uma foto a convencer essa pessoa de forma indireta na rede social. Como assim de forma indireta? Kelvis, vamos voltar para o conceito de marketing. Percebe que tem coisa que estamos a saltar aqui. Está tudo interligado. Vamos ler novamente o conceito de marketing. Marketing é o processo de atrair as pessoas certas, criando amizade, confiança, elevando o seu nível de consciência, quebrando objeções, até que a decisão de compra torne-se uma decisão natural. Ou seja, as pessoas não compram porque você lhes convenceu. As pessoas compram porque a compra tornou-se uma decisão lógica. Quando eu falo para o empreendedor que está a pensar em contratar um estagiário para desempenhar uma função, que ele fez as contas que do salário, vamos supor que ele vai pagar 20 mil ao estagiário, ou seja, ele vai ficar com 40 mil. Ele sabe que eu vou ter 2 vezes X. Ou seja, você tem condições financeiras, mas você tem o quê? Aquilo. Como é que eu explico isto? Você não vai decidir investir em tráfego pago porque eu te convenci, por exemplo. Você vai decidir porque é a decisão lógica no teu ponto de vista. Nós não decidimos comprar uma casa porque o vendedor é forte, ele é persuasivo. Não, por quê? Porque a parte do corpo... Eu vou te fazer uma pergunta agora. Qual é a parte do corpo do ser humano que quando bate, quando leva um tatal, sente mais dor? É o bolso. A parte do corpo humano que mais dói é o bolso. Ou seja, você não vai fazer alguém comprar um computador porque você lhe conseguiu lhe vender. Não. Ele vai comprar quando a decisão de compra for a melhor decisão para ele. Ou seja, há uma necessidade de nutrição. Por quê? Porque muitos empreendedores, eles não compram. Não porque eles não têm necessidade, mas por quê? Porque o nível de consciência é baixo. Kelvis, o que é isso de nível de consciência do consumidor? Agora vamos falar sobre isto. Por quê? Porque já estamos dentro do processo comercial a falar de nutrição. O que é nutrir? Nutrir é elevar o nível de consciência do consumidor. Existem 5 níveis apresentados pelo Eugene Schwartz. Eugene Schwartz. Ok? Creio que Mises tem um chapéu, se não me engano. Mas Eugene Schwartz, ele fala dos níveis de consciência do consumidor, mas ele traz 5 níveis. Eu vou dar o meu resumo, vou apresentar 3 níveis. Então, vamos lá. Níveis de consciência do consumidor. Ok, vamos lá. O primeiro nível de consciência é aquela pessoa que sabe que tem, sabe que tem um problema, sabe que tem um problema. Não, escrevi errado. O nível 1 é o consciente, ou total consciente. Não, vou chamar de nível 1 mesmo. Nível 1 é aquele que sabe que tem um problema. Conhece a solução. Está em busca da solução. E só está à espera, só precisa da melhor oferta para comprar. Abre parênteses, melhor custo-benefício.
Ok? Ele está esperando o melhor custo-benefício para ele comprar. Agora, esse é o nível 1. E a maioria dos empreendedores, eles querem vender para o nível 1. Mas tem o nível 2. O nível 2, ele sabe sim que tem um problema. Conhece a solução. Mas ele procrastina. Não, vamos adia. Vamos ver mal aqui. Adia a decisão de compra. Ponto final. Ele adia a decisão de compra. Ele sabe que tem um problema. Ele conhece a solução do problema que ele tem, mas ele adia a decisão de compra. Vou comprar amanhã. E tem o nível 3. Ele não sabe que tem um problema. Se ele não sabe que tem um problema, ele nem sofre. Não, ele nem sofre não. Dizem que bem-aventurados os ignorantes porque não sabem. Mas vamos lá. Se ele nem sabe que tem um problema, ele nem... Não sofre. Vamos dizer, não sofre. Não sofre de forma consciente. Consciente. Ele só sofre, mas não sofre de forma consciente. Aí qual é o objetivo? Criação de urgência. Criar urgência. E aqui principalmente, para todos os níveis é importante, mas aqui principalmente elevar o nível de consciência. Kelvis, por que estás a trazer estes pontos? Eu sei que eu estou a atrapalhar a visão ali e tal. Vou reduzir um bocadinho o zoom. Para estar um bocadinho assim. É o máximo que eu posso fazer. Vamos lá. Deixa eu verificar se ainda está a gravar. Não estou a falar aqui à toa. Está a gravar sim. Vamos lá. Este aqui sabe que tem um problema. Vou dar um exemplo. Primeiro, é aquela pessoa que está a cozinhar e ele olhou e acabou páprica. Ele está a fazer peito de frango. Ele sabe que ele precisa de páprica. Ele sai de casa, vai comprar páprica. Porque ele sabe do problema e conhece a solução. Qual é a solução? É a páprica. No entanto, ele procura da melhor custo-benefício. Tem duas possibilidades. Comprar com tia Maria que está aqui perto, que cobra páprica 50 meticais, mas está perto, a panela dele está no lume. E ele precisa de páprica para dar aquilo por cima. Ele pode comprar com tia Maria que está 50 aqui, ou correr para o mercado, que vai levar uns 15 minutinhos, mas ele vai pagar 40. Ou seja, ele vai escolher o melhor custo-benefício para ele. Ou seja, o melhor custo-benefício depende de para quem. Deixa eu aumentar o zoom e eu vou sempre cuidar aquela parte que eu estou a falar dela não estar ofuscada. Estou a falar desta parte aqui. Então esta parte vou buscar para não estar ofuscada. Ou seja, esta pessoa que conhece o problema, conhece a solução, ele escolhe o melhor custo-benefício para ele. O problema é que muitas pessoas tentam vender para isto aqui. Então, neste ponto aqui, o custo-benefício muitas vezes é definido por preço. É por isso, família, que muita gente pergunta por que muitas pessoas estão a empreender? Por que aquela tia está no mercado há 20 anos, está há 20 anos a empreender e ela não cresce? Por que ela não cresce? Por que aquela tia que está lá no mercado sentada, mulher trabalhadora guerreira, não cresce? O negócio dela não cresce, ela nunca fica a milionária. Por quê? Porque ela está num negócio que ela luta por preço. Por quê? Porque se a pessoa tem um poder de escolha do custo-benefício e todas as pessoas estão lá sentadas, a pessoa que vai comprar, ela está disposta a pagar o mais barato possível. Ele vai optar por quem procura quem está disposto a pagar, a cobrar o mais barato possível. Porque é por causa do melhor custo-benefício. Então, quando nós abrimos mão da nossa margem, de forma não estratégica, nós perdemos o maior e melhor investimento que entra na nossa empresa.
que é o dinheiro que vem do cliente. Por quê? Porque não tem juros, não tem mais nem menos, é um dinheiro nosso. Não tem juros, não tem que dar dividendos para a pessoa, não. A pessoa só investiu no nosso negócio. Ou seja, quando nós abrimos, quando nós baixamos o nosso preço, nós estamos a nos condicionar para não crescer. Ok? E agora? E um dado importante. A cada do cliente tipo 1, existem 20 do cliente tipo 2. Para cada pessoa que precisava de páprica, saiu de casa, correu para comprar páprica. Tem 20 pessoas que precisavam de páprica, que disseram, vou pôr sal e alho nisto aqui, vou sair disto. Tem 20 pessoas que ficaram em casa e deixaram de comprar a páprica por conta da procrastinação, de adiar a compra. E muitas pessoas não querem vender para isto aqui. Por quê? Porque isso aqui tem que ser babado, tem que ser convencido. Eu tenho uma cliente que falou para mim um dia, Carlos, eu não quero crescer mais, porque para eu crescer mais tem que babar cliente, eu não gosto de babar cliente. Ponto final. Ela não quer crescer porque ela não quer babar clientes. Ponto final. Ela decidiu isso na vida dela. Ela disse, não, isso danar a babar pessoas, eu não quero. Então, prefiro crescer na velocidade que eu estou a crescer agora. Ok? Lembrando que muitas das mulheres, nem todas, mas a maioria das mulheres, elas empreendem não por muita ambição, porque não sei o quê, mas porque elas têm uma necessidade. Ok? Dificilmente poucas mulheres investem e empreendem em grandes negócios por ambição. Elas estão lá porque a necessidade lhes colocou lá. Mas tem muitas, óbvio, né? Que empreendem por ambição. Eu até me lembro de uma dessas moças que empreende por ambição num podcast, a falar que ela no meio do parto, imagina, no meio do parto, ela está a administrar, a gerir, a conduzir uma reunião. Esquece. Ok? No entanto, tem o terceiro tipo. Aquelas pessoas que nem sabem. Eu já fui um desses. Quando eu comecei a viver sozinho, eu não conhecia o nome dos temperos, irmãos. Eu passava mal por não ter tempero. Quando eu fiquei um mês a comer comida sem tempero, eu liguei para minha irmã e disse, mana, estou a pedir me dar nome de temperos. Estou a passar mal. E eu entendi porque é que nós fomos colonizados. Aquela afirmação de que nós fomos colonizados por causa de tempero não é brincadeira. É verdade. Você fica um mês sem comer sem tempero para sentir. Vamos lá. Existe este grupo aqui. Este grupo aqui, ele não sabe que tem um problema. Ele nem sabe o que é páprica. Eu não conhecia esse nome, não sabia o que era páprica. Não sabia o que é açafrão, não sabia nada. Não sei pimenta do reino, não sabia esses nomes todos. Mas agora eu sou expert. Mas ok. Porque o meu nível de consciência era baixo. Houve uma necessidade de elevar esse nível de consciência. Agora, onde é que muita gente pode vender? Eu não quero entrar aqui. Porque aqui o processo de vendas é mais longo. Observando uma coisa. A cada nível que nós descemos, desculpa, esqueci-me que estou a aparecer à frente. Estamos a falar aqui. O terceiro nível, ele não sabe que tem um problema, então ele sofre por forma inconsciente. Eu estava a sofrer sim por não comer comida sem tempero, mas eu não sabia, porque eu não sabia o que era tempero, então eu não tinha consciência do tempero, como usar, quando usar. Agora, qual é o problema aqui? É que vender para isso aqui é mais fácil. Esse aqui você não convence, você só diz, está aqui, leva, vai lá, já acabou, leva. Aqui não. Aqui você tem que conversar mais um bocadinho com a pessoa. Aqui não. Aqui a pessoa, você conversa com ele hoje, ela não compra. Você conversa com ela depois da manhã, ela não compra. E só no outro dia você faz a apresentação de vendas. Imagina, você é um consultor financeiro, você ajuda a pessoa a investir na bolsa de valores. Você vai para um tio que nem sabe o que é a bolsa de valores e diz, não, você tem que investir na bolsa de valores, eu cobro 10 mil, eu cobro 1% do rendimento que eu vou gerar sobre o seu patrimônio anual na bolsa de valores. Ele nem sabe o que é isso. Ou seja, há uma necessidade de step by step, você preparar essa pessoa para no futuro essa pessoa comprar. Mas eu não gosto de recomendar trabalhar neste ponto aqui, porque é muito tempo, muito dinheiro.
Mas eu recomendo aqui. Ok? Trabalhar aqui significa o quê? Significa vender para as 45 leads que não compraram porque não estavam no timing certo. Não aquelas que não compraram porque elas naquele momento nem sabiam bem o que estavam, não, mas aqueles que não estavam no timing certo. E é uma boa coisa no tráfego pago que tem como fazer, como eu falei, se você não usa mais WhatsApp Business, usa o Metacap, você automatiza e você consegue fazer anúncios para aquela base de pessoas. Ou seja, você vai indiretamente elevando o nível de consciência dessas pessoas. Porque quando um vendedor te manda bom dia, mano, você pensa, está para me vender. Está para me vender. Bom dia de vendedor? É o que é isso aqui? Então você começa a se proteger. Por quê? Porque a parte do corpo humano que quando batemos mais dói é o bolso. Então ele fica mais assim. Mas se ele de repente entra no Facebook e encontra uma foto a falar sobre um certo produto, a falar sobre um certo problema, a elevar o nível de consciência, a criar urgência, a pessoa consome aquilo de forma indireta. Ok? E tendencialmente a taxa de conversão triplica. Não é só fazer follow-up no WhatsApp. Tem que fazer follow-up nas redes sociais abertas, como Facebook e Instagram. E isso triplica a sua taxa de conversão. Vamos lá. Quais são os pontos que nós falamos aqui? Processo por quê? Marketing é um processo que segue etapas. Ok? Pessoas certas porque temos que buscar colocar o nosso anúncio na pessoa que tem mais chances de comprar. O que é uma pessoa certa aquelas? A pessoa certa é aquela pessoa que tem dinheiro, tem budget. Nós usamos o acrônimo BANT. B de budget, dinheiro. A, BANT, né? B-A, A de autoridade, authority. Authority é tomador de decisão. Não importa. Vamos supor que tens uma escola de inglês e muita gente comete esse erro. Quem tem escola de inglês faz anúncio para jovem de 15 anos. O jovem de 15 anos, ele, por mais que ele queira fazer o curso, quem vai decidir é o pai. Ou seja, por mais que ele tenha a necessidade, que é a terceira letra do BANT, por mais que ele tenha a necessidade, ele não é o tomador de decisão. Ele não decide se compra ou não. E se ele não decide se compra ou não, ele não é uma lead qualificada. Por mais que ele precise, é como se fosse um bebê. Um bebê não é uma lead qualificada. Não importa, eu tenho 10 mil bebés, tenho contato de 10 mil bebés. Não, o bebê não vai comprar papinha, não vai comprar fralda. O lead qualificado é o pai do bebê. Ok? Então, entra aqui a autoridade. Então, N de necessidade, se você não precisa, você não compra, mas precisa de outro atributo. Vamos fazer essa tabela aqui, para vocês entenderem bem. Porque eu falei, em uma parte da live que as pessoas não compram por necessidade e por desejo, mas por outros atributos que já apresentei. Vamos lá. Fazer essa tabela aqui vai ajudar. Vamos lá. Se a pessoa, vamos lá aqui, qualificação. Qualificação. Aquecimento. Aí ele responde, compra? Como assim? Se a pessoa é qualificada por quê? Porque ele tem o acrônimo BANT. Ela tem dinheiro. Ela tem dinheiro. Ela é autoridade. Ela tem a necessidade. E ela está no seu momento ideal de compra. Às vezes, ou seja, essa aqui é uma lead qualificada. Existe qualificação hoje e qualificação na janela de compra. A janela de compra que nós sugerimos é 3 meses. A pessoa pode não estar no momento ideal de compra hoje. Então, hoje, ela não é qualificada, mas ela é qualificada como pessoa, não como potencial comprador hoje. Ok? Vamos lá. Por exemplo, se não tens dinheiro hoje,
Você não é qualificado hoje, mas talvez no fim do mês já seja uma lead qualificada. Ou seja, vamos lá, se é qualificado. É qualificado? Sim, check. É aquecida? Não. Vai comprar? Não. O que é aquecimento, Kelvin? Vamos entender. O que é aquecimento, Carlos? Aquecimento é aquecimento. Ponto final. Agora, qualificação. Como assim? Qualificação. É qualificada, às vezes não. Às vezes não é qualificada. O que é aquecimento? Estamos a falar de nível de consciência, ok? Aquecimento é um nível de consciência. Basicamente, como é que nós fazemos para aquecer um relacionamento? O caminho mais fácil é criar um evento. Vamos ver, eu tenho uma base de leads, tenho uma base de 4.500 leads e eu quero aquecer. Aquecer primeiro, é fazer com que a pessoa lembre o seu nome. Se a pessoa lembra o seu nome, ela é aquecida. Se a pessoa sabe do produto, tem um nível de consciência mais elevado, ela é uma lead aquecida. Ou seja, por mais que ela seja qualificada, tenha dinheiro, autoridade, necessidade, esteja no momento de compra, no entanto, se ela não tem um nível de consciência muito elevado, ela não compra. Ou seja, qual é a forma que nós fazemos quando o relacionamento não está bom? Qual é a forma mais simples de aquecer? É inventar um evento. Vamos para o sítio X, vamos para o sítio Y, vamos no dia X fazer coisa X. Então, certos eventos, elas aquecem uma base de leads. Por exemplo, depois de 3 meses a brincar com as leads, a aquecer as leads, nós criamos um evento. Um dia, por exemplo, dia off. Dia off é o dia de 10% de desconto. No dia off, você vende. Então, não é qualificado, mas é aquecida. É aquela pessoa que conhece mesmo todos os teus vídeos, que te segue na página, mas não tem dinheiro. Vai comprar? Não, não vai comprar. Agora, é qualificada? Sim, é. A outra opção nem precisa colocar, porque nós sabemos que não vai comprar. Sim, é. Vai comprar? Talvez. Talvez, porque aí já entra o teu atendimento. Às vezes a pessoa é qualificada, é aquecida, você atende mal. Não compra, ok? Então, desculpa também, tampei isto aqui com minha cara. Mas é isso. Se a pessoa é qualificada, não é aquecida, não compra. Se a pessoa é qualificada, é aquecida, ela não compra. Se a pessoa é qualificada, é aquecida, mas se ela atende mal, ela não compra. Ou seja, atenda bem os seus clientes. Agora, vamos lá. Por que nós falamos disso a falar do segundo erro? Porque através de automações, eu queria mostrar umas certas automações em um certo período, mas não pude, mas agora posso. O N8N é uma ferramenta de automação, ok? Nós, empresas, usamos para fazer isso. Ela custa $20 ou $25 por mês e ela serve para essa automação, ok? Agentes de IA, automação, por exemplo, disparo de mensagem. Eu vou abrir, por exemplo, este vendedor aqui. O vendedor é um vendedor mesmo, é uma pessoa que você conversa com ele no WhatsApp. É uma pessoa, não. É um agente, você conversa com. Esse aqui é um fluxo, ok? Basicamente, isto aqui é uma automação que ela atende a pessoa por si. Você não precisa estar lá no WhatsApp. Isso aqui não é chatbot. Lembra? Isto não é chatbot, é um agente de IA. Porque o agente de IA tem muito mais coisas, muitas melhores funcionalidades. Vamos falar depois. Mas você consegue automatizar processos. Quando você para de usar o WhatsApp Business, você pode automatizar processos. Ou seja, coisas como envio de mensagens, algum nível de atendimento, porque o chatbot, você consegue dizer, até aqui enviar para um atendente pessoal, mas tem coisinhas que é possível de falar, ok? Por que é bom também ter um chatbot na minha infraestrutura? Quando você pesquisa aqui, por exemplo, quantas
pessoas deixam de comprar por atraso no atendimento. Acho que tem uma pesquisa sobre isso. Aqui diz cerca de 70 a 80% das pessoas deixam de comprar por atraso no atendimento. Kelvis, pesquisas, mais pesquisas, sim. Por quê? Porque eu quero mostrar dados. Ou seja, se você demora. Aqui não diz o tempo específico. Não tem um local onde diz o tempo, mas eu tenho esse tempo ali. O tempo é basicamente 5 minutos. Se tu demoras muito para atender a pessoa, tu não vendes para essa pessoa. Dependendo do produto. A maioria dos produtos, se você demora o atendimento, a pessoa não compra. Agora, o atendimento personalizado é possível fazer com o chatbot nos primeiros segundos. O chatbot inicia a conversa, prepara o terreno para quando a pessoa chegar, encontrar a pessoa já preparada. Por quê? Porque quando a pessoa inicia o atendimento, ela não precisa ir procurar outra empresa no Facebook. Ok? Não precisa. Então, quais são as limitações? Aqui vou. Quando você usa o WhatsApp Business, você não pode automatizar processos. Você não pode. Deixa eu observar aqui na minha tábua. Sim. Primeiro é automatizar processos. Você não pode. 2 pontos. Automatizar processos. Quais processos, Kelvis? O primeiro processo é este aqui, de colocar essas leads todas numa planilha. A pessoa envia a mensagem para si automaticamente, isso é automaticamente, porque eu não posso abrir aqui e mostrar que tem contatos de pessoas e pessoas quando colocam contatos nós prometemos não divulgar as informações e nós não queremos ir para a cadeia. Então, essas pessoas automaticamente vão para uma planilha. Ou seja, você tem uma base de dados, ok? Você automatiza processos, mas o que está aqui escrito? Ok. Você cria públicos, você pode criar públicos, você pode, quando você usa, quando você não usa, quando você, ok, aqui para de usar o WhatsApp Business, exato, você pode automatizar processos, você pode, aqui escrita não tem em casa, você pode também, como está escrito lá, criar públicos de, 2 pontos, pessoas que enviaram mensagem no WhatsApp. Por que é que isso é bom? Quando tu usa o WhatsApp Business, você não consegue criar um público de pessoas que enviaram mensagem no WhatsApp. Portanto, muitas das vezes, você não tem como excluir aquele público. Ou seja, você está a anunciar muitas das vezes para as mesmas pessoas. Ok? Então, quando você cria este público dentro do gestor de anúncios, tem aquela funcionalidade de excluir público. Então, você vai excluir os contatos. Ou seja, você anuncia para toda a gente, exceto para as pessoas que enviaram mensagem para você no WhatsApp. Então, você consegue criar públicos de pessoas que enviaram mensagem para você no WhatsApp. Esse nome tem nome técnico, mas eu não quero usar. Ok? O que está escrito aqui? Início de compra. Você consegue criar um público de pessoas. Vamos escrever da mesma maneira. Pessoas que iniciaram a compra. Por quê? Porque existe uma diferença entre iniciar uma conversa e iniciar uma compra. E lembrando, se você está até aqui nesta aula, você é batizado como nosso, ok? Não, você já é nosso. Se és nosso, já sabes o que tens que fazer. Deixa o teu like, ok? Ajuda a descoatar este perfil, a crescer essas coisas. O que é descoatar? É descoatar. É descoatar. É para descoatar. Então ajuda a descoatar isto aqui. Não tem tempo para explicar o termo descoatar nesta aula. Mas ajuda a descoatar, dê um like, ajuda a descoatar as coisas
E você que foi batizado agora como nosso, todas as lives, já sabes o que fazer. Logo de início, você já sabe que aqui promete. Ok? Então dá um like para chucatar. Pessoas que iniciaram a compra. Por quê? Porque quando você sabe quem pessoas iniciaram a compra, você tem dados de quais são as pessoas que têm que fazer follow-up. Por quê? Porque nem todas dessas 4.500 pessoas, você vê que tem pessoas que você já sabe que essa aqui nunca vai comprar. Ainda não precisa, mas tem este público aqui. Ok? Esse público tem várias funcionalidades. E o outro, que é mais importante, pessoas que compraram. Que compraram. Como assim pessoas que compraram? Pessoas que compraram mesmo. Deixa eu mostrar para si isso. Se não falar muita coisa. Como assim formação, aula de tráfego pago, gestor de tráfego, não abriu o gestor de anúncios? É que eu falo aqui para empresários, empreendedores e tal. E eu sei que a parte mais importante é a parte tática para a empresa. Não muito estratégico, eu não sou de estratégico, não vou ainda falar de estratégia, não sei o quê, mas sou da parte tática. Eu estou aí no meio campo entre tática e operacional. Então eu sei da importância que o tático tem. O operacional é a parte mais rápida, quando tu já criou uma infraestrutura. Ok? Está a demorar isto aqui. Está a demorar. Não sei o que aconteceu. Mano, do Facebook é isso aqui, bicho. Na hora na hora H, eu estou aqui a entregar a ciência, como dizia o docente. Ok, vou colocar o máximo período e vou selecionar algumas campanhas. Isso aqui é uma conta de testes, ok? Tanto que vem meu próprio nome, que é Elvis Tinga. E eu quero esta campanha aqui e esta campanha aqui. Por que, Elvis? Vai me ajudar a te explicar algo. Está a negar. Mas observem as campanhas que estão marcadas. Não, já aceitou. Eu quero filtrar as que já estão exatamente. Observa uma coisa. Estas aqui são campanhas, ok? De anúncios. Eu vou fazer o seguinte. Observa, quando eu clico na campanha, fica azul. Então, quando eu quiser falar de uma campanha, eu vou clicar. Observa primeiro esta aqui. Venda de formação presencial. Eu dou formações presenciais. Esquece isso. Aqui vem resultado. Resultado é o quê? Quando você faz anúncios no Facebook, você diz para ele o que você quer. Ok? Quando você diz eu quero mensagens, ele diz, quando ele diz eu quero pagar para o máximo número de pessoas que iniciam uma conversa comigo ao custo mais barato possível, é isso que ele vai buscar. Então, isto aqui nos leva para um dos mais limitações aqui. Ok? Você pode fazer você pode optimizar não às cegas. Vou falar sobre isto. Ok? Vamos lá. Esta campanha aqui tem como objetivo de desempenho o quê? Conversas iniciadas. Ponto final. A meta, ela fica feliz quando alguém envia mensagem para mim no WhatsApp. Mas observa uma coisa. Aqui tem esta coluna escrito compras. Em compras não tem nada aqui. Ou seja, então ele não sabe quanto é que eu faturei. Ele não sabe qual é o custo por compra. Não tem ROAS. Ou seja, quando você usa o WhatsApp, isso é uma campanha feita usando o WhatsApp Business. Quando você usa o WhatsApp Business, você tem limitação. Você não consegue informar a pessoa, a meta, quem é a pessoa que comprou. Agora, por que isso é importante, Kelvis? Porque ela para de optimizar as cegas. Como assim optimizar as cegas? No primeiro dia que eu usei o TikTok, eu entrei no TikTok, começaram a aparecer vídeos aleatórios. Vídeos que não comunicam comigo. Ok? O que aconteceu? Quando eu comecei a seguir algumas personagens, algumas pessoas, o TikTok colheu informações ao longo do tempo e percebeu que tipo de conteúdo eu mais gosto. E agora o meu TikTok está a entregar a mesma informação que o meu Insta, que o meu Facebook, porque eles já entenderam aquilo que eu consumo. Do mesmo jeito que quando tu assiste um vídeo no Instagram, aparece algo que tu não queres, você salta aquilo porque não te interessa. O Facebook aprende que, olha, esta pessoa não gosta desse tipo de conteúdo. O Instagram diz, olha, essa pessoa não gosta desse tipo de conteúdo. Então, à medida do tempo, 1 a 2 semanas, ele vai aprendendo e descobrindo qual é o melhor conteúdo para si. O mesmo em tráfego pago.
Se você paga por mensagens, isso é uma das limitações do WhatsApp Business, que é o segundo erro. Se você paga por mensagens, o Facebook está otimizando as cegas. Como assim as cegas? Porque ele só descobre quem são as pessoas que enviam mensagem para si ao custo mais barato possível. No entanto, o teu objetivo como empresário não é comprar mensagens, é comprar compradores, é vender. Observa uma coisa. Essa campanha que eu usei, venda mais um end-to-end, aqui coloquei uma certa automação e tal, eu investi um certo valor, mas observa uma coisa, aqui tem um número de compras, ou seja, eu investi $220 nisto e eu faturei $40. Ou seja, eu pude dobrar o investimento. Isso aqui eu faço conta por margem de contribuição. Então isso é realmente margem de comissão líquida. E aqui tem o que? Custo por compra e tem o ROAS. O que é isso de ROAS, Kelvis? É quantas vezes o dinheiro que você investiu foi multiplicado. Tem ROI, que é o retorno sobre investimento da empresa, e ROAS, que é o retorno sobre investimento em marketing. Ou seja, o meu investimento de marketing voltou 2 vezes mais. Okay? E eu informo margem de contribuição, não preço do produto. Não tem mais custos a serem deduzidos aqui. Okay? E agora, como assim que é dos seus clientes? Agora a terceira campanha. Eu investi $1. E observa, o objetivo de desempenho é compra. Ambas aqui a conversa é iniciada, mas aqui é compra. Investi $1. Fiz uma venda e fechei, faturei $5. Ou seja, custo por compra desse $1, que aqui é 0,4. E o ROAS de 5. Ou seja, meti um valor e ele multiplicou 5 vezes mais. Por quê? Por conta do traqueamento. Por quê? Porque eu consigo enviar um evento de compra-meta. Deixa eu abrir isso aqui por dentro para mostrar. Vou abrir uma campanha de vendas, ok? Por quê? Porque quando usas o objetivo de vendas, ele procura pessoas que querem comprar, ok? Então, basicamente, vamos esquecer tudo isso aqui. Não quero falar, eu quero trazer-te um exemplo aqui. Quero te mostrar uma coisa. A maioria dos empreendedores que usam WhatsApp Business, eles cometem este erro aqui. Okay. Aqui diz comprar no site. Não, nós não queremos comprar no site. Nós queremos destino de mensagens. Como assim? Sim, tem como vender destino de mensagens. Eu não quero entrar muito fundo neste tema, nesta live, mas vamos lá, destino manual. Aqui são os números da empresa. Aqui não tem como dizer que não vou te ligar à noite. São números da empresa. Vamos lá. Vê aqui onde está escrito aqui. Este aqui é um número do WhatsApp pessoal. Esse aqui é o WhatsApp Business. Olha este número aqui que ele tem diferente. Está escrito aqui, número da Cloud API. Ou seja, esse aqui é um número empresarial. É um WhatsApp, não, é um WhatsApp Cloud. Um WhatsApp para empresas, diferente do WhatsApp Business. Então, a Cloud API é diferente. Aqui você não tem como informar quem as pessoas que compram. Aqui já tem como. Ok? Aqui já tem como. Tanto que você já consegue fazer o quê? Uma campanha de vendas com destino de mensagens. Ok? Um bocadinho, quero um ponto para maximizar o número de conversas. Não. Muita gente era onde? Aqui. Eles colocam maximizar o número de conversas. Porque usam WhatsApp Business. Mas quando você clica aqui em maximizar o número de conversão, o que é que você define como conversão? Ele vai te perguntar isso. Ok? E você vai colocar compras. Ou seja, a campanha vai buscar como conversão, objetivo de conversão, compras. Você vai parar de fazer anúncios às cegas. Nem posso apagar isto. Mas ok, porque a conta está restrita por uma falha de pagamento. É isto. Então, esta campanha aqui de compras, ela optimiza por compra. O ROAS é maior. Por quê? Porque eu consigo optimizar não às cegas. A meta, como quando nós assistimos um vídeo, ele tem informação de que vídeo eu gosto. Agora ele tem a informação de quem pessoas que compram da minha empresa. Então ela optimiza melhor. É um processo demorado de configurar, mas é simples. Se você sabe fazer, é muito simples. Ok, otimiza as cegas, mas foi que está aqui no meu caderno. Ok? Otimiza as cegas. Quando você aqui, não as cegas, você para de otimizar as cegas e você consegue fazer campanhas com o
objetivo de compra, fazendo com que a meta optimize não por mensagens, mas por compra. O que é isso de optimizar? É buscar pessoas semelhantes a compradores, ok? Buscar pessoas semelhantes a... Vamos lá. Eu quero fazer uma coisa simples. Acho que eu gosto muito. Eu, como sou um estudioso, parece que eu não sei escrever, mas eu leio muito. Eu só não escrevo muito, mas eu leio. Vamos abrir o GPT. GPT. Vou abrir o GPT, vou fazer algumas perguntas. Por quê? Porque é muito bom terem muitas fontes. Porque eu sei que muitos que estão a assistir essa aula não vão assistir outras aulas. Não vão ler mais sobre isso. Agora, vou escrever qual é a diferença na qualidade da lead quando entre fazer uma campanha de objetivo de desempenho, vendas e objetivo de desempenho, compra. Não, aquilo. Vendas e conversas iniciadas. Ok. Aqui diz, objetivo de conversas iniciadas. A meta procura pessoas com maior probabilidade de iniciar uma conversa. Então, o algoritmo tende a encontrar pessoas que clicam facilmente no anúncio, gostam de mandar mensagens, têm curiosidade, perguntam preço, mas nem sempre têm interesse em comprar, ok? E depois aqui, objetivo de vendas. O algoritmo, vamos lá, aqui a meta procura pessoas com maior probabilidade de realizar o evento compra, conversão. Ou seja, aqui a meta está preocupada com pessoas que têm chances de comprar com mais facilidade. A lógica é a seguinte: anúncio, conversa iniciada, interação, compra. Ok, se a meta recebe corretamente os eventos, que é aquela parte que eu disse que tem que ser configurada, que é um bocadinho técnica, mas para quem sabe é simples. Se a meta recebe corretamente os eventos de compra, ela começa a procurar perfis semelhantes aos que realmente compra. Ou seja, quando alguém faz a primeira compra e nós informamos a meta que essa pessoa comprou, a pessoa diz opa, a meta fica opa e procura pessoas semelhantes àquela pessoa. Então, aqui tem comparação, custo por conversa. Aqui é geralmente o menor, é barato, estamos a comprar palha, estamos a comprar contactos de pessoas que facilmente iniciam uma conversa. Aqui pode ser maior. Aqui, volume de leads é maior, você vai receber muitas mensagens. Aqui não se preocupa, vai receber muitas mensagens mesmo, mas vai receber aqui menor. Aqui, curiosos, aqui vai ter muito curioso mesmo, porque é muita pessoa que enviou mensagem, aqui menos. Aqui, interação com compra, variável aqui é maior, qualidade média superior, ou seja, você vai conseguir receber pessoas com maior qualidade quando você consegue fazer o traqueamento usando o WhatsApp Cloud, ok? E eu normalmente uso esses termos técnicos porque a minha área é um bocadinho mais técnica, traquear é essa parte de informar a meta quem é a lead qualificada, ok? Então é basicamente isto aqui. Então quando usas o WhatsApp Cloud, você consegue fazer isso através do WhatsApp, o WhatsApp Cloud API, informando com maior qualidade. Agora vamos para o último erro, ok? Deixa-me ver se eu consigo. Estou à procura de algo aqui. Sim, eu me preparo para as aulas. Tem slide aqui. Tem uma parte que eu quero. Esta parte aqui. Boa que o nome da empresa já está ocultado. A maioria das empresas tem falta, esse é o terceiro erro, falta de um CRM, falta de um dashboard. Isso aqui pode chamar de dashboard, CRM, como quiser chamar. Quando a tua empresa não tem um dashboard, que você consegue saber a situação da tua empresa a olhar de uma única vez, você não consegue ter dados. Por exemplo, quando usas o WhatsApp Cloud para usar o WhatsApp Business, você consegue já integrar o gestor de anúncios automaticamente com um CRM. Ou seja, em tempo real você sabe a situação das suas empresas. Em tempo real você sabe... outra limitação do WhatsApp Business. Outra limitação é que você não consegue partilhar leads entre vendedores.
Você não consegue saber quantas leads estão com o João, quantas leads estão com a Maria. Você não consegue saber em que etapa de vendas você está. Por quê? Porque você usa o WhatsApp Business e não tem um CRM. Quando tem um CRM, você tem como saber em que etapa de vendas você vem perdendo muitas leads. Você pensa que a maioria das pessoas, logo na etapa de qualificação, elas não passam. Ou seja, a maioria das pessoas, por exemplo, eu pergunto para a pessoa se tens um negócio, sim ou não. Se a pessoa me diz que não tem um negócio, eu vejo essa lead como uma lead não qualificada, porque ela não vai comprar, ok, um produto ou serviço que nós oferecemos. Por exemplo, eu presto serviços de gestão de tráfego, ok? Então, se a pessoa não tem um negócio, eu não vou chegar ao serviço no primeiro mês, são 10 mil meticais. Vamos trabalhar com esse contrato durante 3 meses. A pessoa não vai. Por quê? Porque não tem um negócio. Ou seja, se tens um CRM como este, você sabe em que etapa do funil. Observa aqui o funil. Cliques, leads, conversas. Por exemplo, algumas pessoas clicam no teu anúncio, algumas se tornam leads, ou seja, iniciam uma conversa. Algumas, aqui na etapa de conversa, algumas logo você desqualifica como qualificação. Ou seja, quando tens um funil bem definido, você descobre que não. A maioria das pessoas param de comprar, deixam de ter probabilidade de comprar porque não são qualificadas. Então, você descarta. Depois tem que conversas iniciadas e vendas. Ou seja, e uma coisa que eu queria mostrar para vocês, falando do WhatsApp Cloud, não sei se fechei aquilo que o GPT falou. Não, fechei o GPT. Mas observe um número desta empresa aqui. Este é um número muito bom. O remarketing são os anúncios que nós fazemos apenas para esta base aqui. Remarketing é fazer marketing novamente para as pessoas que nos conhecem. Remarketing é essa parte de anunciar para aquelas pessoas segunda vez, terceira vez, quarta vez. Isso é remarketing. Observe essa empresa. Ela investiu um total não importa, na verdade. Observem aqui. Essa empresa investiu aproximadamente 3 mil dólares em público frio. Público frio são pessoas que não conhecem a empresa. À medida do tempo, nós vamos entrar mais nesses conceitos. Lookalike é aquela parte mais técnica do Facebook. Facebook é melhor do que todas as empresas do planeta Terra em Lookalike. Lookalike é encontrar pessoas semelhantes. Como assim? Quando tu fazes tráfego por WhatsApp, você pode criar um público específico de pessoas semelhantes às pessoas que compraram. Mas para tal, tens que ter o público de pessoas que compraram. Para tal, precisas de um WhatsApp Cloud. Mas vamos falar sobre isso na próxima aula. Na próxima aula nós vamos aprender como colocar a oferta certa na frente da pessoa certa. Ok? Essa aula vamos ter na próxima quinta-feira. O remarketing é anunciar para aquelas mesmas pessoas que entram em contato conosco no WhatsApp. Ou seja, nós só investimos 980 dólares. Vamos aproximar para 1.000 dólares. E tivemos 2 vezes mais de resultado do que o público frio, que nós investimos 3 vezes mais. Ou seja, quando nós paramos de gastar dinheiro aqui no público frio e nós focamos aqui no público quente, no público morno, fazendo remarketing, anunciando para a nossa base de contactos. Quantas pessoas tem no teu WhatsApp? Quantas vezes você anuncia para essa base? Se você anuncia mais, 50% vem daqui, baixando o custo. Basicamente é isto. Aqui tem vários outros dados aqui e tal, leads, vendas, etc e tal. Mas é isto aqui. Esses são os 3 maiores erros que a maioria das empresas cometem. O último é falta de um CRM. Se tu não tens um CRM, tens um dashboard, você não consegue saber em que etapa estás a aprender vendas. Mas é basicamente isto, ok? É basicamente isto a live de hoje que eu tinha para oferecer. Deixa eu ver se tem um conceito que eu deixei de fora. Ok, deixei de fora o conceito de tráfego pago. No final de tudo, vamos falar o que é tráfego pago, mas não foi falha. Isto vamos entrar mais a fundo na aula da próxima quinta, onde a gente pergunta aqui o que é tráfego pago. O tráfego pago é um superpoder que te permite colocar a oferta certa na frente da pessoa certa. Como assim pessoa certa? Por quê? Porque o tráfego pago tem aquela ferramenta de destino por compra, então ele procura a pessoa que tem mais probabilidade de comprar. Então, da pessoa que tem mais chances de comprar, no momento que ela mais propensa está a comprar. Aqui pode ser no momento certo. Por que no momento certo?
propensa a comprar. Por quê? Porque, diferente de uma televisão, nós anunciamos enquanto a pessoa está assistindo a sua novela. No Facebook, nós anunciamos no momento livre. Ok? E depois lembrei do anúncio aqui chato, nem vou falar dele. Depois, direcionado para o lugar certo. Diferente de uma televisão, com tráfego pago, nós direcionamos a pessoa ou para o site ou para o WhatsApp Cloud para a gente vender. E é basicamente isto. Ok? É isto. Agora, como assim? Aqui tem uma parte que eu falo de amizade aqui e tal. Mas isto são pontos que nós vamos abordando mais para frente. Se você já é nosso, você chegou ao final e você não deu like, você não está a cumprir com o plano de chocolate este país aqui. Ok? Como assim?